Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande é a vitória, Pai querido, que o Senhor está nos dando nesta noite, porque o Senhor já falou conosco em meus louvores, aos hinos, aos testemunhos, aos agradecimentos. Eis que agora estamos para anunciar a palavra da vitória. Estamos aqui para celebrar o Teu nome e dar ouvidos a Tua santa e gloriosa palavra, e sempre, Pai, na oração pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, para que sejamos praticantes de tal palavra, para a glória e louvor do Teu nome. Coloco diante de Ti a minha vida, a qual Te peço perdão, misericórdia pelos meus pecados, por minhas falhas, pelas ações e reações que não glorifiquei o Teu nome, até mesmo pelas chances perdidas em meio à Tua graça, e você é fiel para tratar pessoalmente conosco sobre qualquer assunto respectivo a uma falha, a um defeito, a qual possamos ter nos mostrado ante ao desejo do Senhor para com as nossas vidas. Tu é Deus para me restaurar e me fazer lembrar, Pai, de todo o ensino, ante aquela busca, aquele estudo, aquele exame. Tu és fiel para continuar confirmando esta palavra, a qual o Senhor já tem falado profundamente ao nosso coração, ao coração da igreja, e tem, Pai, em nome de Jesus, endireitado os nossos caminhos em rumo à nossa vitória por Cristo Jesus. A nossa oração é pela igreja de Deus, nós como igreja de Jesus Cristo, possamos sempre estar com os ouvidos atentos àquilo que é de Deus, àquilo que é do Senhor, àquilo que é a Tua vontade soberana para as nossas vidas, aquilo que verdadeiramente vem do Pai e vem dos céus. Tu é Deus também para nos dar paz ao redor deste templo, ó Pai. Afasta o mal de nossas vidas, repreende todo e qualquer astuta cilada de Satanás e de seus demônios, que nada nos interrompa, a não ser se for a trombeta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou assim, Pai, a soberania do Teu Espírito Santo. Pai, concede-nos esta graça de, ao encerramento desta palavra, termos a convicção que ouvimos a voz legítima de nosso pastor e bispo de nossas almas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim te oramos em Cristo Jesus, onde já te agradecemos por tudo pela fé. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos assim dar início à palavra da vitória, falando melhor, vamos dar continuidade, porque estamos abordando um tema de uma mensagem que já vai na sua segunda parte, em nome de Jesus Cristo. Mas antes de anunciar o tema da mensagem e abordar os assuntos que Deus quer tratar conosco nessa noite, durante a ministração dessa palavra, vamos fazer uma introdução histórica a respeito do livro a qual o texto está inserido, textual, como chamamos, para a glória de Deus. É o Evangelho de Mateus, em nome de Jesus. E se tem uma coisa que sempre foi conturbada e que sempre trouxe problemas, ou falando melhor, tribulações para Israel, em nome de Jesus Cristo, foi a sucessão dos tronos, em nome de Jesus Cristo. Isso falamos até a respeito quando houve a divisão do reino do norte e o reino do sul, em Israel e em Judá. É só lembrar um fato muito conhecido por parte da igreja, que foi o filho de Davi, Absalão, que tentou usurpar o trono de seu pai, e isso aconteceu até mesmo com Salomão, onde seu filho, aliás, falando melhor, o seu irmão tentou tomar posse daquilo que não era dele, porque a promessa já tinha sido feita pelo próprio Deus a Salomão, e até mesmo ele passou por isso, e mesmo quando morreu, seu filho Roboão enfrentou dificuldades no seu trono, quando decidiu continuar, não somente colocando impostos sobre o povo, mas, segundo os conselhos de seus amigos, passou até a ser mais severo com o povo, a qual trouxe a divisão do reino. E se nós nos dedicarmos às leituras, não somente dos livros de Reis e Crônicas, mas porque também não falar dos livros de Samuel, nós vamos perceber que sempre houve dificuldades, guerras, situações adversas quanto à sucessão do trono de Israel. Pois bem, com Jesus Cristo sendo o Rei dos Reis, sendo
o Senhor dos Senhores, tendo o título da realeza, que era filho de Davi, em nome de Jesus, a qual estava predestinado a ser o glorioso Rei da glória, em nome de Jesus, até com ele foi conturbado tais coisas. Quando Jesus Cristo veio à terra como Messias, anunciando ser o Rei de Judá, o Rei de Israel, em nome de Jesus, houve controvérsias em meio ao povo, houve dúvidas a respeito, e o povo quis tirar isso à prova, em nome do Senhor Jesus Cristo. E são esses assuntos que este livro, este Evangelho de Mateus, trata em todo o seu contexto histórico, em virtude de que, se você olhar a maneira como o autor ou o escritor usou as definições, a maneira, o tratar com as letras, no relatar dos costumes judaicos, assim também como as localidades, pois parecia que o autor e o escritor conheciam muito bem aquela área da Palestina, em nome de Jesus Cristo. Ele realmente, quando escreveu o Evangelho, o seu foco era atingir o povo judeu, em nome de Jesus, para alertá-los a respeito de que o rei já viera e que era por direito dele o trono, em nome de Jesus Cristo. Mas, como a própria palavra de Deus diz, e aquilo que se cumpriria nas profecias do Antigo Testamento, o próprio Israel de Deus rejeitou o seu Deus, e por isso as bênçãos de Deus sobre Israel foram adiadas, em nome de Jesus Cristo, e foi confiado aos gentios, e chegou a mim e até você, para a glória de Deus. Então, pela rejeição de Israel ao seu Messias, ao seu rei, é que eu e você recebemos esta graça, esta bondade de Deus, de servirmos a este rei glorioso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro evangelho que fale tanto de reino de Deus e de sua justiça quanto ao evangelho de Mateus. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o reino de Deus, a palavra, o reino dos céus, esta palavra, essa expressão, ela está relatada no Evangelho de Mateus aproximadamente 31 vezes, e reino de Deus 5 vezes. Em outro Evangelho não há tais menções tão enfáticas quanto ao mesmo, em nome de Jesus. E o fato que, querendo ou não, em virtude das argumentações do autor, em virtude das menções dos textos sagrados do Antigo Testamento, onde fala que era necessário que se cumprisse a palavra de Deus na vida de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e o foco fosse o povo de Deus, o povo judeu, mas Mateus, ele ressalta muito bem o desejo de Deus e o de Jesus Cristo, do Espírito Santo, quanto ao anúncio à igreja, à eclésia, em nome de Jesus Cristo, que estaria responsável pelo ide de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou bem claro nos últimos capítulos do Evangelho de Mateus que esta responsabilidade, este comissionamento era para a igreja, anunciar o Evangelho por todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensiná-los no caminho que devesse andar, segundo o que o próprio Cristo nos deixou como herança nessa terra. É bem verdade que, como já foi dito da outra vez, o Evangelho, o livro, ele não deixa claro, nem deixa pistas, aliás, pistas não deixam nomes de fato que digam que realmente foi Mateus que escreveu tal Evangelho, que foi o autor. Mas, como aquilo que já mencionamos, como se tratava de alguém que conhecia a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, como se tratava de alguém que conhecia os conhecimentos judaicos. Também há outra curiosidade no Evangelho de Mateus, que fala muito sobre dinheiro, sobre contagem de dinheiro, em nome de Jesus. Então isso já conota também a pessoa de Mateus, porque ele era cobrador de impostos, era um homem inteligente, era um homem culto, e ele tinha todos os atributos que eram necessários para escrever este Evangelho, e o foco do mesmo para a glória de Deus. É tanto, como também já foi dito, ele era bem conhecedor da Palestina e falava sempre de Cafarnaum, falando de alguns detalhes, chamando ela de terra dos marítimos ou porto dos marítimos, confins de Zebulon e Naftali. Ele também falava da cidade de Davi, falava da cidade de Deus. Portanto, era um homem judeu que estava falando para judeus e que pelo Espírito Santo ministrou para a igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nisso tudo cremos
que o Espírito Santo foi soberano e capacitou o mesmo ante as revelações. E para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento e a introdução histórica, sempre é bom mencionar um pouquinho da data aproximada em que ele foi escrito. Muitos acreditam, e a maioria esmagadora, que isso foi antes da destruição do templo e dos muros de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, porque não há nenhuma menção, apenas a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo quanto tal fato, e por isso a data aproximada que eles testificam do anúncio do mesmo é entre 50 a 60 depois de Cristo. Amém? Amém. Vamos dar continuidade à mensagem que já foi iniciada na quarta-feira passada no nosso culto da vitória, a segunda parte, em nome de Jesus Cristo. Só para lembrar, a primeira parte, para a glória de Deus, nós meditamos em Mateus capítulo 6, versículos 25, 26 e 27. Nesta noite nós vamos meditar nos versículos de número 28, 29 e 30, ou seja, ainda será necessário outras mensagens em cima de um mesmo assunto para a glória de Jesus Cristo. O tema da mensagem, eu creio que a igreja, se não lembra, vai lembrar agora. O título é Apenas o Necessário. Apenas o Necessário. E a introdução que nós fizemos na semana passada era a respeito de, quem sabe, em meio a anúncios, não somente numa placa de vende-se, mas de precisa-se. Muito isso se é encontrado nos classificados, dos jornais, em nome de Jesus, nos jornais populares das cidades, dos estados do Brasil, e até sobre uma condição geral, em nome de Jesus Cristo. E sempre aos classificados e os anúncios, precisa-se de um funcionário assim e dessa forma, precisa-se de um profissional capacitado para tal ordem, precisa-se de instrumentos para trabalho de qualquer outra área, a qual esteja também sendo preciso em nome de Jesus. Então, eu creio que essa palavra é mais do que uma necessidade, é um anúncio da vontade de Deus, é como se fosse um classificado do céu. Deus sempre está procurando estes que, em nome de Jesus, se colocam ao dispor do reino de Deus e de sua justiça. Aquilo que o próprio Deus falou nos dias de Isaías, a quem enviarei, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu creio que Deus ali no céu escreveu. Eu estou falando isso pelos olhos da fé, uma conjectura, claro, em nome de Jesus, precisa-se de profeta, precisa-se de homens e mulheres que estejam dispostos a servir ao reino de Deus e à sua justiça. Então eu creio que é exatamente isso que Deus quer tratar comigo e com você, porque as preocupações na vida, elas querem sufocar a verdadeira necessidade a qual há sobre o reino de Deus, a sua igreja e a sua justiça. Vamos assim dar início à meditação e ver o que Deus quer de nós ante a sua palavra. O versículo 28, ele diz assim, acompanhe conosco. Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Por que vocês se preocupam com roupas? E essa palavra preocupação é algo que sempre está no meio de nós. É verdade ou não é verdade, igreja? Em nome de Jesus. É verdade. Preocupação. Eu poderia até abordar o assunto, continuando todo o raciocínio da semana passada, da mensagem da semana passada, e da maneira como Deus trouxe estas coisas para os discípulos através de Jesus Cristo e o Espírito Santo, mas eu creio que a preocupação é mais do que uma dor de cabeça. A preocupação, ela é pior do que qualquer coisa que se possa se comparar nessa terra, para se haver dificuldade para um ser humano normal fazer aquilo que ele sempre está acostumado a fazer, aquilo que é fácil, é prático de se fazer, ele encontra dificuldade porque ele está preocupado, ou seja, ele está se antecipando, a palavra já está dizendo, ele está se antecipando aos problemas. O problema ainda nem chegou, mas nós já ficamos preocupados
já nos ocupamos com algo que ainda nem chegou em nossas vidas, em nome de Jesus. O texto diz, é uma pergunta, Jesus perguntou aos seus discípulos em meio à explanação do seu reino, até o capítulo de número 6, unindo-se ao capítulo de número 5, como foi dito na semana passada. Os estudiosos e os ministradores da palavra de Deus o tratam como o sermão de Jesus, que eu gosto de falar, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, por que vocês se preocupam com roupas? Então, para não bater na mesma tecla a respeito do que é preocupação, em nome de Jesus de fato, vamos também comparar a preocupação e aliá-la ao estado da aflição, em nome de Jesus. Aflição, alguém aflito, em nome de Jesus. Aquele que está aflito, ele tem uma confusão de pensamentos, ele tem medo, ele tem pavor, ele tem receio, em nome de Jesus. É uma mistura de sentimentos que paralisa o ser humano, e a preocupação tem a ver com isso, ela paralisa o ser humano, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se eu pegar a palavra preocupação e dela também ver que não é nada de absurdo compará-la à aflição, logo eu vou me lembrar de outra coisa, que é o fardo, em nome de Jesus Cristo, que também pode ser comparada com a cruz. Só que quando nós falamos de cruz, nós sabemos muito bem o que ela quer dizer para as nossas vidas. O próprio Cristo foi enfático quando disse que cada um deve levar a sua cruz e segui-lo. Cada um deve continuar com aquilo que Deus o chamou e continuar o chamado, o ministério. Ou seja, o que Jesus Cristo quis dizer naqueles dias, que não é porque o aceitamos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, que estaremos isentos das lutas e das dificuldades de um mundo de hoje, em nome de Jesus, e do mundo do que sempre foi, onde sempre houve dificuldade em virtude do pecado que está sobre a terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a razão do problema e as coisas que acontecem para que venham gerar preocupações para conosco, isso não pode nos parar. É pesado? É. Às vezes dá para ficar aflito? Dá, em nome de Jesus. Às vezes parece um fardo, em nome de Jesus. É verdade, em nome de Jesus Cristo. Mas a ordem é para continuar. Nós não podemos parar por causa das preocupações da vida. E isso sobre qualquer aspecto de uma vida, sobre um âmbito social, para a glória de Deus. É tanto que o estado da preocupação, escuta bem, o estado da preocupação parece algo de alguém prudente. Não é verdade, igreja? Amém? Parece prudência, mas não, é imprudência. Porque a preocupação não é cuidado. A preocupação, ela é prejudicial. Note que o cuidado é diferente da preocupação. Porque quando se tem cuidado de uma coisa, lá no futuro ela não vai gerar preocupação. Porque eu me preparei, eu me preveni para qualquer crise, seja em qualquer lugar. Casamento, filhos, igreja, ministério, chamado principalmente reino de Deus. Então, em vez da preocupação ajudar, ela atrapalha. Isso é provado na medicina, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez, em nome de, talvez não por certo. Né? Você viu aí? A irmã Coreia disse que estava mal. Estava, né? Claro, estava sendo sincero, não estou boa por completo, mas aquela mensagem, aquela oração, ela me fez bem em nome de Jesus, porque ali ela acreditou na oração, acreditou no poder de Deus, e aquilo passou a ser mais leve, para ela continuar levando aquela carga. O problema está lá, mas de alguma forma Deus aliviou o fardo. Não adianta se preocupar. Eu nunca ouvi falar que alguém foi curado de alguma coisa porque se preocupou. Eu nunca ouvi falar de alguém que conseguiu pagar as contas porque se preocupou, não. Eu nunca ouvi falar, eu já vi gente morrer de preocupação. Eu já vi gente arrancar os cabelos por causa de preocupação. Eu já vi gente, em nome de Jesus, ser internado por causa de preocupação, em nome de Jesus. Mas aí resolver problemas, isso não é de Deus. Isso não é circunstâncias de uma vida cristã. Porque vocês se preocupam, foi Jesus que falou. Por quê? Porque vocês se preocupam, porque praticam tal coisa em nome de Jesus. E é tanto que, em vez de ajudar, a preocupação encurta a vida. Você já parou para pensar que quando tem as tribulações, no momento elas parecem intermináveis.
Mas quando ela passa, quando vem a bonança, você vê quanto tempo você perdeu naquele problema. Não é verdade, igreja? Meu Deus, se eu tivesse tido um discernimento maior, se eu soubesse que o que Deus iria fazer, eu não tinha me preocupado tanto. Então note que se preocupar é perda de tempo. Igreja, entenda, eu não estou falando de cuidado, eu estou falando de preocupação, de você querer estar ante ao dia de amanhã. Eu e você não temos domínio nem do que vai acontecer daqui a 2 minutos, em nome de Jesus, nem a 2 segundos, em nome de que quanto mais do que acontecerá amanhã, daqui a um mês ou daqui a um ano, 10, 20, 30 anos, não sei, segundo aquilo que você está se preocupando tanto. E aí, diante disso, olha que coisa interessante, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta expressão chamada andar ansioso, que também pode se estar ligada ao estado da preocupação, da aflição, da angústia, do fardo, em nome de Jesus. Note que no grego este significado, ela tem uma expressão maravilhosa. Andar ansioso, significado no grego, ser atraído para direções diferentes. Está vendo aí? Foi isso que Jesus falou. Foi isso que Jesus anunciou aos discípulos e anuncia para a sua igreja, em nome de Jesus. As preocupações tiram a igreja do foco, que é o reino de Deus e a sua justiça. Pode parar para pensar. Pode parar. Por causa de uma doença, eu e você ficamos tristes, paramos de ler a Bíblia, paramos de orar, paramos de ir aos cultos, não tem força nem para dar a parte. A gente fica até duvidando se é crente ainda. Em nome de... Você já parou para pensar? Eu já tive essas crises. Em nome de Jesus eu ficava orando, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Será que eu estou fazendo a vontade? Isso é preocupação, isso é angústia. E o texto diz, isso nos atrai para diferentes direções, só não nos leva para o centro de Deus e a sua vontade. Vamos continuar o texto. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eu nem coloquei isso aqui no esboço da ministração, mas note que na primeira parte que ministramos, quando ele fala, por que vocês se preocupam com... Você já viu alguém, quando uma pessoa ela se depara sem roupas, frente ao público, o que ela tem? Ela tem vergonha. Se ela é uma pessoa bem orientada, se ela tem o tique e o teco na cabeça, ela sabe que ficar nu é vergonhoso na frente de pessoas públicas, né? Isso é vergonhoso em nome de Jesus. Mas note que isso também pode se acoplar à palavra de Deus, porque quando ele diz, por que você se preocupa com roupas? Né? Ou seja, a preocupação ela pode nos trazer até vergonha ante o mundo espiritual, ela pode nos trazer constrangimento, que os demônios, as hostes vai ficar tudo mangando de mim e de tu, em virtude dessa aflição. Deus já preparou a vitória, já preparou o banquete espiritual lá para aquele lugar que está reservado para aqueles que obedecem e permanecem no seu inimigo, fica tirando sarro da nossa cara e a gente passa vergonha por se preocupar. Mas vamos continuar. Vejam como crescem os lírios do campo. Vejam. A coisa às vezes está na fuça, está na cara, está debaixo do nariz, entre outras expressões, e nós não conseguimos enxergar que aquilo não é nada diante de Deus. É só você olhar para uma passagem, vou até aqui mencioná-la, para a glória de Deus. Eu não tenho o costume de fazer isso em minha administração, eu gosto de focar no único versículo, mas se Deus está querendo dessa forma, assim nós fazemos. Gálatas capítulo 3, escute bem. Gálatas capítulo 3, o versículo é 1. Olha o que Paulo disse àquela igreja: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E aí neste texto dá para abordar todo esse assunto a respeito da preocupação. Olha, como é que eu posso me preocupar com algo que eu ainda não vi? Com algo que eu ainda não sei o que vai acontecer em nome de Jesus. E aí Deus dá assim, meu filho, está debaixo, não está nem debaixo, está em cima, né? Porque se o cara tem o olho debaixo do nariz, algo saiu errado, hein? Debaixo do nariz está a boca, né? Então, mas está acima do nariz. Basta um olhar, um discernimento, uma percepção melhor do que aquilo que está em nossa volta, porque como o texto diz, ele é bem claro, os olhos são as janelas da vida, igreja.
Há um texto, você me desculpe se eu não souber mencionar, eu não sou muito bom de decoreba em nome de Jesus, mas a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. É mais ou menos assim, não é verdade? Amém? Então perceba que a janela da vida está nos olhos, em nome de Jesus Cristo. Por isso que ele diz assim, vejam, olhem, abram os olhos, como crescem os lírios. E aí eu não quero falar nem sobre uma planta específica, mas vamos falar da natureza das plantas. Você está vendo aí, chuva, inverno, as rãs, as pererecas, tudo cantando aí para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E tudo isso por quê? Porque as chuvas, chegou o dia delas, chegou o dia do resplandecer. Qual dia a chuva vai parar, querendo ou não? Virá o verão, logo virá aquele sol escaldante, e ali muitas delas murcharão, em nome de Jesus, secarão, porém o Senhor cuidou de cada uma delas. Vejam como crescem os lírios do campo. Então o que nós estamos querendo dizer com isso? Eu e você não podemos ser como o pastor André. Por exemplo, eu, pastor André, pela misericórdia de Deus, eu só durmo bem em época de inverno. Rapaz, é bom demais inverno. Eu tenho muita dificuldade para dormir, eu durmo muito pouco. Mas meu filho, quando chega o inverno, aí eu capricho. Eu tiro as minhas férias. Quando você vem chegou as férias do pastor, eu durmo com a beleza, parece um bebê em nome de Jesus. Mas durmo que perca as horas, é bom demais, É época do inverno. Você não pode ser assim como o pastor, nesse sentido da fé, É o crente que só sai para fora, só entende da vida quando tem a chuva, quando tudo vai bem, quando tudo está mais refrescante. Aí dá para trabalhar, aí dá para fazer, aí dá para pensar em Bíblia, pastor. Quando tudo vai bem, aí dá para ler a Bíblia. Quando tudo vai bem, dá para orar. Quando tudo vai bem, a gente não pode ser o crente que só sai para fora quando está chovendo. Aí é esse tipo de... E também tem aquela história do crente vampiro. Ele não pode ver o sol, que ele se esconde. Ele não pode ver a lua, ele não pode ver a dificuldade que ele se esconde. Ele pensa que ele vai morrer se acabar tudo em nome de Jesus. A Bíblia diz que pode os céus e a terra passarem, mas a minha palavra jamais passarão. Então tem esses crentes vampiros que acham que chegou o dia de sol, chegou o dia da quintura, da sequidão, acha que acabou. Não, acabou tudo, acabou. Jesus cuidou de mim até aqui, agora morreu. Acabou, não, morri nessa terra mesmo. A terra não presta, amaldiçoa a criação, e aí deturpa a Sagrada Escritura em nome de Jesus. E nós temos que fazer como Jesus, olhar em nós, veja como crescem os lírios do campo, veja o cuidado de Deus com a terra, veja o cuidado de Deus com a sua criação. E ele vai dizer nos textos posteriores que nós somos mais importantes do que isso. Aí ele diz, eles não trabalham nem tecem. Aí é claro que eu não vou pegar esse texto e vou isolar, Eu vou dizer que ninguém mais precisa trabalhar, não precisa mais ninguém se esforçar. Não precisa se preocupar não, irmão. Fica aí na rede 24 horas que a bênção vai chegar em nome de Jesus no teu colo. Deus vai te dar um cheque em branco e tu vai resolver todos os teus problemas. Não é dessa forma. Quando una o texto, olha o que ele... Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, chute tudo. Eles não trabalham nem tecem. Por quê? Eles são plantas. Eles não precisam fazer isso. Eles são o que são. Então, para o que Deus te chamou para o reino de Deus, continue sendo, meu irmão. Seja no dia bom, seja no dia mau. Para que Deus tenha te chamado no reino de Deus a sua justiça, não é para ficar legal para cima somente quando estiver chovendo ou quando tiver o sol na temperatura que te agrada, não. Mas é para ficar sendo o que você é desde o dia que Jesus te chamou e se declarando a ti como único e suficiente Salvador da sua vida. E até nisso, igreja, tem que haver escolha, até no dia mau. Olha, eu vou repetir mais uma vez essa ministração fantástica em nome de Jesus. O homem ministrou tudo. Isso é fácil. É fácil orar quando tudo vai bem, quando eu estou me sentindo bem, quando eu estou com vontade de orar. Vontade é bom demais em nome de Jesus. Eu quero ver quando eu não estiver com vontade de orar, quando eu não estiver com vontade de ler a Bíblia, quando eu não estiver com vontade de ir para a igreja, aí eu vou, só de mal eu vou. Aí você está fazendo um bom negócio em nome de Jesus. Olha, você não sabe como é que foi meu dia ontem, eu estava de mau humor. Se você chegar,
Graças a Deus você não foi lá em casa, você tinha levado uns coisas. Minha mulher levou uns 5 ontem, em nome de Jesus, e as crianças levou uns 20. Enfim, eu não estava num dia legal, mas o que tinha para fazer eu fiz. Porque tem que fazer, tem que orar, tem que buscar, tem que se regrar. O reino de Deus é em primeiro lugar. Não importa se eu estou bem ou se eu estou mal. Se você está bem ou está mal, você continua sendo crente. Então, da mesma forma, é com a obra de Deus. Ele não trabalha, não tem, ele continua sendo planta. Porque com chuva ou sem chuva, ali continua sendo planta. Com chuva ou sem chuva, secando ou germinando, continua sendo natureza da terra. Então, da mesma forma tem que ser com o cristão. Vamos avançar, porque o tempo está passando. Versículo de número 29. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Lembra dos lírios? Amém? Lembra do olhar? O olhar que abre as janelas da vida que nós mencionamos? Amém? Se você lembrar de Salomão e a sua história, ele foi o homem mais sábio do mundo. O próprio Deus disse que nunca houve e nunca haveria outro igual. Só não foi assim que ele disse, amém? Foi Jesus que falou, Deus que anunciou pelo Espírito Santo. Porém, um dia Salomão fechou os olhos para o reino de Deus e esbugalhou para as mulheres do mundo. O homem só enxergava a mulher. O homem foi abençoado no reino de Deus. Houve chuva de bênção na terra de Israel, mas durante um tempo o homem fechou os olhos para as coisas de Deus e abriu os olhos para a mulherada. O homem casou quase 1000 vezes, em nome de Jesus. Esse coisa de louco. E aí, por causa da sua cegueira espiritual, por olhar aquilo que não é de Deus, acabou se entregando à idolatria e comprometendo até a sua salvação. Até hoje ninguém pode dizer se Salomão foi ou não salvo. Ninguém pode confirmar. Eu acredito que sim, eu acredito, mas não posso confirmar isso para você. Só Deus sabe. Ou seja, note que se nós fizermos com Salomão e ficar na perspectiva dele, que tudo vai bem, eu estou servindo a Deus. Aí chega um certo tempo, cai no comodismo, passa a fechar os olhos, começa a abrir os olhos. As preocupações, não sei quantos anos Salomão tinha quando começou a pegar a mulher, em nome de Jesus. Mas quando o homem começou, não parou mais, em nome de Cristo. Então, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, até mesmo Salomão, perdeu o foco um dia, fechou os olhos. Na vida de Salomão não tinha luta, na vida de Salomão não tinha guerra. O pai dele deixou as fronteiras todas pacificadas, deixou o cofre do reino com grana, em nome de Jesus. Todos os anos, reinos da terra traziam tesouros para Salomão. Os impostos eram duros, tanto que o povo reclamou com Roboão quando Salomão morreu. E não, quem sabe porque o bobão ficou lá construindo templos para as mulheres, gastou uma grana, quer dizer, ele não podia se queixar. E o homem caiu. Imagine eu e você, hein? Nessa parcela. Vamos comparar com as riquezas de Salomão, hein? Em nome de Jesus, que contudo eu lhes digo, nem Salomão, então, meu filho, nem Salomão que teve tudo, porque Salomão teve tudo, viu? Só não teve a graça de Deus no sentido que hoje vivemos. Mas se ele tivesse permanecido fiel, ele tinha visto com os olhos da fé, que leva para a vida eterna, em nome de Jesus. Mas tudo foi bem com Salomão. Ele não tinha motivos para cair, ele não tinha motivo para reclamar, ele não tinha motivos para se preocupar que ele caiu, em nome de Jesus. Então note, mas a gente pensa que a solução está no dinheiro, está na grana, está na paz. Eu quero pedir a Deus, eu sou pai, não quero mais problemas na minha vida. Salomão teve isso, igreja. Salomão era um homem isento de problemas e de dificuldade, e caiu do mesmo jeito. Então isso não é motivos para que eu e você permaneçamos fiéis a Deus. O fato que vai tudo bem, isso não quer dizer que eu e você vamos ficar fiéis a vida inteira a Deus, não. Porque assim foi com Salomão e ele não foi dessa forma. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, olha aí, vestiu-se como um deles. Então, olha aí, eu até me antecipei, eu nem olhei, que eu sou esquecido, mas eu me antecipei. Em Salomão, com toda a sua glória, chegou ao ápice da graça de Deus. Porque tem gente que acha que quando acabar as contas, acabou minhas preocupações, pastor. Eu pagar aquele carnê de 25 prestações, acabou-se.
ai, glória a Deus, aleluia, mas não, filho, vai vir outra aí, vai vir outra tentação, para você fazer outra compra, em nome de Jesus. Vai vir compra, aí você vem pedir a oração do diz a loja, né? Para mim, eu vou dizer qual é a loja que tu merece, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mas nem só não, mulheres, filhos, grana, respeito, paz, caiu em nome de Jesus. Então aí não existe a solução. Vamos ser como os lírios, vamos viver aquilo que Deus nos chamou em nome de Jesus. Vamos encerrar com o versículo de número 30. Ele diz, estou acabando: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Se Deus veste assim a erva do campo, a erva do campo. Eu não entendo muito bem dessas coisas. Botânica que diz as plantas, né? Botânica, em nome de Jesus, botânica, né? Eu não entendo muito dessas coisas não, mas eu sou curioso, eu vou procurar, eu vou pesquisar, quando eu vou buscar a palavra, eu fico 53 livros assim na mesa, mais 35 numa cadeira, 25 na outra, e o café ali no meio, em nome de Jesus, porque eu sou curioso, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu não entendo não, mas eu olhei, aí eu fui ver, né, o que é erva, que erva de não sei o que, erva do campo, erva não sei o que, erva poreri, parará. E aí eu quero saber, eu não vou falar erva não, eu vou falar sobre o estado geral das plantas. Eu vou usar aquilo que Jesus anunciou, os lírios, né? Flores, hein? E aí você pode pensar, pastor, mas peraí, nem só a natureza não é só flores. Aí você pode até, para poder você trazer uma hipérbole para o anúncio, você pode usar o cactus, né? Aquela planta espinho, aquilo ali é uma planta, né, igreja? Amém. Cheio de espinhos. Mas se eu te disser que tem cactus que dá flor, é cactus que fala? Cactus, você está entendendo em nome de Jesus? Aquilo ali dá flor, tem uns que dão, não são todos, mas tem uns que dão. E você pode ver que até o mato, escuta, Jesus revelando aquele mato que você deixa de arrancar o ano inteiro, até ele cria a flor um dia em nome de Jesus, perceba. E ela murcha rápido, você puxou, ela seca. No outro dia ela está lá sequinha. Mas querendo ou não, daquilo ali, um lugar espinhoso, daquilo que o próprio Deus mencionou para Adão, você vai estar ao redor de abrolhos, de cardos. Ele fala de espinho, meu filho. Mas até em meio à dificuldade, igreja, até em meio à vegetação, em meio a toda a sequidão, você vê que não cai uma chuva na terra, mas vê quando você vê uma florzinha sobre a terra, não vê, igreja? Amém? Aqueles cipós, né, que vão subindo. Não, tira aquele negócio lá, não está subindo para a tua casa, vai derrubar tudo em nome de Deus. Deus está revelando. Tira esse negócio da tua casa. Aquilo ali nasce uma florzinha em nome de Jesus. Então deixa eu ler o texto para que você entenda. Se Deus veste assim a erva do campo, então vamos colocar o contraste. Uma flor, imagina aí a flor mais linda que você já viu. Colocou na cabecinha, agora coloca um cacto, né? Teve só isso, desde quando dá uma florzinha em nome de Jesus. Veja o contraste. Algo onde parece haver prosperidade, outro parece haver sequidão. Mas nos dois, tanto nesse de prosperidade como de sequidão, nos dois há flores. Então deixa eu dar um recado para ti, em nome de Jesus. A tua vida é flores. Para de se queixar, para de se preocupar. Deus está falando profundamente comigo nessa hora. Para de se preocupar, tua vida é flores. Até no cacto há flores, até no troço do cipó tem flores. Perceba ante a tua caminhada. Talvez o tempo não é de flores, talvez é de abrolhos, a vegetação parece não muito boa, mas até ali de vez em quando brota alguma rosinha e você vê um sinal de esperança. Esse é o cuidado de Deus conosco, igreja. Se Deus veste a serva do campo, ou seja, se em tudo há flores, quanto mais na tua vida, em nome de Jesus, que hoje existe, isso aqui é maravilhoso, e amanhã é lançado ao fogo. Lançado ao fogo. Eu podia até trazer, né, uma comparação de que se você vê, tem flores que ela só dura nem 24 horas, ela logo murcha no outro dia, ela faz só brotar. Mas vamos falar
do que tudo passará, quando a ira de Deus vir sobre a terra, até as plantas, igreja. Eu não sei se, eu creio que vai. Eu não creio que Deus criou os céus e a terra em vão. Eu creio que lá vai ter bicho, vai ter papagaio, vai ter planta. Lá você não vai ter preocupação, em nome de Jesus, angústia, dor, choro, nem lágrima, em nome de Jesus, vontade. Isso aí não vai ter, mas quem sabe vai ter. Eu acredito sim, no jardim de Deus. Deus colocou um, foi no meio de plantas, né? No jardim do Éden, em nome de Jesus, né? Dava para ser chamado de Tarzan e Chita, Maria era Adão e Eva, em nome de Jesus. Ou poderia ser, né, o Deb e o Lloyd também. Mas escuta aí, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo. Então note, nós não somos as plantas. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Deus cuida das plantas, porém elas passam. Mas nós temos muito mais importante. Deus tem o mesmo cuidado e o melhor. A maneira como Deus cultiva a nossa vida, a maneira como Deus trata a nossa vida é para brotar na vida eterna. Em nome de Jesus, estou terminando. Se Deus veste assim a erva, vai unindo o pensamento, a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá vocês, muito mais a vocês, melhor falando, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Aí você pode talvez entender, não, pastor, essa palavra aí para mim. Não. Homens de pequena fé, ou seja, alguém que conhece a fé em Cristo Jesus. Amém? Não é assim, amém? Amém. É assim. Então, se Jesus está me chamando de homem, está te chamando de mulher, de pequena fé, Ele está anunciando que nós em algum dia já acreditamos em Deus. Um dia já passamos por dificuldades e Jesus nos livrou. Passe a orar dessa forma, lembre das dificuldades, mas para trazer aquele vigor de volta. Eu estava num dia muito mal, eu disse: Senhor, me faz lembrar, vai. Me faz lembrar aí dos dias bons, para que tu, em meio às minhas circunstâncias, tu foi lá e me tirou daquele lamaçal, daquela angústia, daquela... Senhor, vai. Rapaz, foi questão de uma oração. Minha esposa é testemunho. Tinha um assunto aqui na igreja que estava me consumindo, tristeza. Eu soube da informação, meu Deus, eu fiquei tão triste, isso piorou meu dia 1000 vezes. Aí eu orei, quando eu falei com a pessoa, está tudo bem, pastor, deu tudo certo em nome de Jesus Cristo. Então, creia nisso, para a glória de Deus. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então está falando de pessoas que servem a Deus, mas que vivem ansiosas, vivem preocupadas, vivem pensando no amanhã, em nome de Jesus Cristo. E aí, em virtude disso, infelizmente essa é a realidade, porque onde há preocupação, há amor por bens materiais. Sempre tem um envolvimento com algo material. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aí, em virtude disso, o poder de Deus é impedido de trabalhar na minha e na tua vida. Aí Deus tem todo um planejamento para o dia seguinte, para mim e para você, né? Porque eu e você não temos domínio sobre amanhã, mas Deus tem o domínio sobre todo o céu. Ele preparou, e vai ser fantástico. Mas aí o seu olhar, o meu olhar, a percepção, às vezes se levanta da cama, se lembra nem que é crente, não fala nem com Deus. Tem gente que a primeira coisa que faz, vai logo esculhambando os filhos, vai logo pensando no mal, vai pensando em bobagem, em nome de Jesus. Então impede a ação de Deus em nossas vidas, como de fato Ele gostaria e quer para a sua igreja. Tem uma coisa que Deus quer para o seu povo, é que ele viva em paz, mas em paz consigo mesmo, igreja. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, em nome de Jesus. Então tenha ânimo, olhe ao derredor, permita que a luz do Senhor Jesus Cristo resplandeça na tua face, e você passe a olhar os problemas com mais perspectivas da vitória de Deus na minha, na tua. E nem gosto de passar tribulação, horrível, é detestável, mas às vezes é necessário. Para quê? Para que os nossos olhos se abram e vejam que eu e você estávamos errados, que eu e você ainda somos materialistas,
que eu e você ainda não estamos com o pezinho no céu, estamos só com o dedinho. O pé ainda está fora, em nome de Jesus. Ainda somos apegados ante a este mundo e a sua concupiscência, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por essa palavra, por este maná de Deus, pela tua justiça, pela tua misericórdia, pela tua soberania, pelo teu cuidado quanto às nossas vidas. É como o texto sagrado diz, é como o Senhor Jesus Cristo anunciou, nós somos bem preciosos, então não somos mais importantes do que qualquer coisa, somos a coroa da criação, por isso não devemos andar preocupados, ansiosos, inquietos, como parecêssemos carregar um grande fardo. Não, Pai, estamos aqui sim para levar a cruz, sim, não negamos a nossa fé, mas sobre qualquer circunstância, te buscar no dia bom, te buscar no dia mau, te render glória a Deus no dia bom, te render glória a Deus no dia mau, e assim te servimos até a eternidade, porque esse é o teu desejo, para que se cumpra em nossas vidas. Assim te oramos, cremos na vitória em Cristo Jesus. Amém. Aplauda a Deus pela palavra da vitória em nome de Jesus Cristo. Amém.